Abel Braga fala do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo. O Mister na seleção brasileira? Diego Ribas no Atlético Mineiro? Você vai saber tudo a partir de agora no seu canal Raflamelo. Salve galera do canal Raflamelo, estamos de volta para mais um vídeo e vocês já sabem, cola esse dedo no like, o seu like ajuda muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e, claro, seguir as redes sociais. A gente começa falando da cartilha que o Flamengo preparou para todos os atletas, comissão técnica, porque o presidente Rodolfo Landim terá uma reunião decisiva com o presidente da FERJ, Rubens Lopes, que é infectologista, e eles vão tratar aí da volta das competições. Por enquanto, não temos data definida, não dá para cravar a volta. O Landim imagina que no dia 21 os atletas possam retornar das suas férias. Agora, existe a possibilidade do prolongamento das férias. Isso tudo será discutido durante essa semana. O Mandetta, ministro da Saúde, disse que maio e junho serão, respectivamente, os nossos meses mais duros. Como pensar num retorno do futebol se o ministro da Saúde disse isso? Eu não quero aqui discutir quando é que volta, não quero cravar data, só continuo torcendo e orando para que tudo isso termine logo e que a situação seja normalizada, porque eu quero assistir logo o Flamengo de volta, quero aí as competições, o futebol, o mundo precisa do futebol, mas é claro, a vida, a saúde em primeiro lugar. O Abel Braga deu uma entrevista ao Canal 11 de Portugal e falou do sucesso do Mister Jorge Jesus. Aqui não se discute e não pode se discutir a qualidade do Jorge, né? Sempre vinha de trabalho muito bom, ele no Benfica principalmente, e depois no Sporting. Mas a nível de Flamengo eu posso falar muito bem, porque tinha uma equipe até o momento, né, que eu lá fiquei. Eu saí porque não gostei de alguns procedimentos, a maneira de um ou outro dirigente teve para comigo, eu não gostei, por isso eu me afastei. Mas naquele momento nós tínhamos tudo que estavam disputando, tinha sido o Carioca, o Campeonato Carioca, tínhamos sido campeões. Na primeira fase de grupo da Libertadores, que corresponde aí para vocês a Champions League. Nós tínhamos classificado em primeiro lugar no grupo de 4, depois que sim, se passou a ter o mata-mata, coisa que o Flamengo não conseguia há 11 anos. E na Copa do Brasil, num jogo já de oitava de final, nós já tínhamos passado pelo Corinthians de São Paulo, ganhando o jogo por 1-0, quer dizer, e teria o problema do saldo de gols. Depois chegou o Jesus, que pela capacidade que tem, e pelo time que nós tínhamos, ainda recebeu também o Rafinha, né, o lateral, o Mari, o quarto zagueiro, e o Felipe Luiz, lateral esquerdo. E depois chegou o Gerson do Roma. Então você junta um time muito bom, que era o Flamengo, com a chegada de mais 4 jogadores que passaram a ser titular, e a chegada também de um grande treinador. Isso tudo deu liga, deu um encaixe muito grande, e aquilo que vinha acontecendo, não, né? Nós, quando eu estava lá, não vínhamos jogando esse futebol tão brilhante, vistoso, extremamente ofensivo, que o Flamengo joga atualmente. Então, isso também é mérito do Jesus. E a coisa encaixou, cara. Futebol assim, dá encaixe e acabou, não importa a forma que você... E aí, torcedor, o que você achou dessa declaração do Abel Braga? Deu uma alfinetada na diretoria rubro-negra e elogiou aí o sucesso do Mister Jorge Jesus. Diz que chegaram 4 jogadores para ele, né, ali do sistema defensivo. É bom lembrar, o torcedor não é bobo, o torcedor sabe, o Maestro Júnior é muito amigo, né, amigo pessoal do Abel Braga, e ele disse no Sport TV
que o Abel não pediu o De Arrascaeta e também o Gabigol. Olha, o Gabigol foi artilheiro do Brasileiro e foi artilheiro da Libertadores, um dos maiores jogadores do Flamengo da atualidade. E o Abel não pediu o Gabigol. Todo mundo lembra que ele colocava o Bruno Henrique de centroavante. E o Pablo Mari também não viria para o Flamengo em 2019 se o Abel continuasse. Todos sabem que o Abel tentou a contratação do Dedé, do Cruzeiro. Então, na minha opinião, se a gente tivesse com o Mister Jorge Jesus desde o início do ano, no lugar do Abel Braga, as coisas seriam diferentes. O Flamengo, de repente, poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. O Mister chegou muito em cima da hora, mas a gente ficar aqui também no chute não vale a pena. Só deixo aqui essa declaração do Abel Braga e você, torcedor, deixa aí nos comentários o que você achou da declaração do ex-técnico do Flamengo, Abel Braga. Por falar em Jorge Jesus, eu apurei sobre essa situação da CBF, Seleção Brasileira. Será que a CBF procurou o Mister Jorge Jesus para ser treinador do Brasil no futuro? Bom, vocês sabem que eu trabalho na Super Rádio Tupi. Conversei com alguns amigos que fazem a cobertura da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Assim como tem setorista do Flamengo, setorista do Vasco, setorista do Botafogo, setorista do Fluminense, tem setorista que faz a cobertura da seleção brasileira. E todos também negaram esse interesse da CBF no Mister Jorge Jesus. Então, eu trago inclusive uma particularidade. Quando eu estava em Lima, no Peru, eu conversei muito com o filho do Mister Jorge Jesus e perguntei para ele da possibilidade do pai dele treinar uma seleção. Palavras do filho do Mister Jorge Jesus. Eu não vejo o meu pai se encaixando numa seleção. Qualquer uma, Brasil, Portugal, porque o meu pai ele gosta de trabalhar todos os dias, gosta de treinar todos os dias, não consegue ficar parado. E a seleção, todo mundo sabe como é, né? É um jogo num mês, no outro não tem. Então, para o Mister seria muito difícil. Então, o filho dele não vê o pai treinando uma seleção, seja a seleção brasileira ou até mesmo a seleção do seu país, seleção de Portugal. Então, eu trago aqui a apuração que obtive através dos setoristas que fazem a cobertura da CBF. Então, torcedor, pode ficar tranquilo, não tem essa história do Mister treinar o Brasil ou até mesmo Portugal. Com o calendário do futebol brasileiro suspenso por tempo indeterminado, os atletas do clube fazem exercício em suas casas com seus preparadores físicos. Diego tem aproveitado o tempo livre para realizar exercícios de luta. Inclusive, ele mandou um recado para o José Aldo, perguntou se tem vaga no time do Aldo. Aldo, que é muito rubro-negro, está em todos os jogos do Flamengo no Maracanã. Vamos assistir aí o Diego no box. Tá arrebentando no boxe, hein, Diego? E por falar em Diego Ribas, muitas informações davam conta do interesse do Atlético Mineiro no Diego. E esse período é um período complicado, tem que tomar cuidado com fake news. Bom, eu fiz uma apuração, conversei com alguns colegas setoristas que fazem a cobertura do Atlético Mineiro e todos negaram qualquer interesse do Galo no meia Diego Ribas. E colocaram aí algumas questões financeiras. O Atlético Mineiro ainda deve 10 milhões de reais à Udinese da Itália pela aquisição do Michael Suell e o caso já está inclusive na FIFA. Se o Atlético Mineiro não pagar os 10 milhões, pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. E o Atlético está enrolado nesse período de paralisação, né, sem grana, então pode complicar ainda mais a situação do Atlético Mineiro. E o salário do Diego Ribas no Flamengo é alto para os padrões do clube mineiro. Essa é a situação do Atlético Mineiro. Do lado de cá, no Flamengo, 2 jogadores do elenco querem encerrar a carreira no Clube de Regatas do Flamengo. E são os 2 Diegos, o Diego Ribas
e o Diego Alves. Eu tenho um carinho muito grande pelo Diego Ribas, né? Um cara muito dedicado, um cara muito profissional de grupo, um cara família, um cara cabeça e que realmente contribuiu e muito para o futebol mundial. E o Diego, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. Só que o contrato, tanto do Diego quanto dos outros jogadores que encerram em dezembro, esses contratos podem ser prolongados por conta da paralisação. Já trouxe aqui essa informação de um dos advogados renomados aí no mundo do futebol e cada caso é um caso. Se o Flamengo conversar com o Diego, com os representantes do jogador, pode inclusive prolongar esse contrato que encerra em dezembro por conta dessa paralisação. A vontade do Diego é continuar no Flamengo e a vontade do Flamengo é continuar com o Diego Ribas. Ponto final. E a gente encerra com uma notícia triste. Perdemos Moraes Moreira. O Clube de Regatas do Flamengo lamentou profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro. Muita força aos familiares e amigos nesse momento tão triste. Moraes Moreira cantou o Flamengo, homenageou o Zico e vestiu a camisa do Flamengo em um dos seus discos. A música que ele fez para o Zico foi a mais bela homenagem para um jogador de futebol. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Só colocar aí no Google, Moraes Moreira, Zico, Maracanã, Flamengo, vocês vão ver aí a belíssima homenagem. O Zico retribuiu esse carinho e, emocionado, falou sobre Moraes Moreira. Bom, uma notícia tristíssima, né? A gente acordar e ver que perdemos um grande amigo. Talvez uma das maiores homenagens musicais que eu recebi tenha sido dele. E nos tornamos grandes amigos. Ele fez papos maravilhosos e realmente eu conheci o Moraes muito cedo, ainda, né, nos Novos Baianos, e lógico que a gente fica desnorteado quando existe uma perda desse tipo, né? Vai fazer muita falta para a música e sem dúvida foi um dos grandes rubro-negros, né, da minha geração. Que Deus o tenha e conforte a família, né? E que a obra dele continue firme, porque ele foi um dos grandes artistas, né, da música no nosso país. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, descanse em paz, Moraes Moreira.